Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. Quase 5 meses após ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Marco Aurélio Mello, André Mendonça foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com passagens pela Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública no currículo, Mendonça foi questionado sobre diversos temas que poderá vir a enfrentar no STF. Mas o primeiro ponto a ser abordado foi a relação entre sua religião presbiteriana e a sua futura atuação na Suprema Corte. Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. Na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Outro questionamento foi com relação aos processos que ele avaliará relacionados à corrupção que tramitam no Supremo, vários deles baseados em delações premiadas. Uma delação premiada não é elemento de prova. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito, respeitando os direitos e garantias individuais. Outro tema sensível foi o que abordou a atuação de Mendonça como ministro da Justiça. Na oportunidade, ele acionou a Polícia Federal para investigar se alguns opositores de Jair Bolsonaro tinham infringido a Lei de Segurança Nacional ao criticar o presidente, o que poderia configurar calúnia. Sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, devia o ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. André Mendonça respondeu ainda diversas outras perguntas, como as relacionadas a questões de gênero, meio ambiente e democracia. Por fim, teve o nome aprovado pela maioria da comissão, com 18 votos favoráveis e 9 contrários. Na semana passada, a Petrobras anunciou ter aprovado o Plano Estratégico para o Quinquênio 2022-2026. O novo plano para os próximos 5 anos prevê realizar investimentos de 68 bilhões de dólares, valor 24% superior ao mesmo período do plano anterior. A maior parte dos recursos é destinada ao pré-sal. Para entender melhor as atualizações das metas e investimentos da Petrobras e seu impacto para o país, a Sputnik Brasil falou com Edmar Almeida, economista especialista em petróleo e gás e professor do Instituto de Energia da PUC-Rio. O professor afirma que tal atualização de objetivos da petrolífera tem a ver com um ambiente econômico e financeiro mais favorável para a Petrobras. Não são novas oportunidades de investimento que apareceram, são as mesmas, mas agora a empresa tem mais recursos e mais fôlego, né, para investir nessas oportunidades, aí, particularmente no pré-sal, né? Quanto às metas da produção do pré-sal anunciadas, Edmar Almeida refere que esse plano de negócio confirma uma orientação estratégica já tomada antes pela Petrobras. A empresa decidiu focar seus investimentos no polígono do pré-sal, priorizando os projetos com maior produtividade geológica e, principalmente, o desenvolvimento de novos campos. Isso é muito bom para o país, né? Porque a Petrobras lidera os investimentos na expansão da produção e os campos antigos, né? A Petrobras está fazendo uma revisão do seu portfólio nos campos existentes, está vendendo muitos campos, principalmente em terra, mas também no mar, né? Se teve algumas operações de venda de ativos no mar, e isso ajuda a atrair novos investidores. A Petrobras fez uma revisão de sua política de dividendos. O especialista revelou
que a nova política de remuneração dos acionistas, que estabelece um nível mais flexível de endividamento para o cálculo dos pagamentos, é uma tendência geral no setor de petróleo e gás. As empresas de petróleo, elas vêm sendo muito penalizadas no mercado financeiro internacional. Ou seja, os investidores têm preferência por empresas que têm um portfólio de energias renováveis. É importante que as empresas tenham uma maior transparência e metas claras de pagamento de dividendo, porque quem vai comprar ação de empresas de petróleo, ele olha principalmente o dividendo e não o crescimento. Perguntado se os brasileiros vão sentir as alterações da Petrobras no preço final do petróleo, o especialista destacou que o preço do barril do petróleo não depende hoje da Petrobras, que pratica preços internacionais. Não há muito o que a Petrobras possa fazer, né? Ela não tem condição financeira de segurar os preços, vender aqui mais barato que o mercado internacional, por exemplo. A situação dos preços dos combustíveis no Brasil ela é preocupante, em parte por causa do preço do petróleo, né, que se recuperou aí, atingiu o patamar de $80, mas também em parte por causa do preço do dólar no Brasil. Em conclusão, o professor notou mais uma novidade interessante no novo plano anunciado, que é a descarbonização da produção de petróleo. As metas da estatal correspondem às apresentadas no COP26 em Glasgow, no início de novembro. Uma novidade interessante no plano é que o terceiro item de maior investimento da Petrobras nesse plano é a descarbonização da produção de petróleo. A Petrobras vai controlar as suas próprias emissões e vai controlar também e promover a redução das emissões por parte dos fornecedores da Petrobras. A Petrobras, não só ela é a maior operadora offshore do mundo, mas ela também é uma das maiores detentoras de tecnologia de captura de captura de carbono e estocagem de carbono, né? O alerta vem da ONU. No próximo ano, 1 em cada 29 pessoas no mundo irá precisar de apoio humanitário urgente. A pandemia veio agravar um cenário exacerbado pela guerra e as alterações climáticas. O braço das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários anunciou que são necessários 36 mil milhões de euros para enfrentar esta realidade. A nossa estimativa para 2022 é de 274 milhões de pessoas a necessitar de ajuda humanitária. Isso representa uma subida de 17% em relação a 2021. Seria o equivalente ao quarto país mais populoso do mundo. O nosso programa destina-se a ajudar os mais vulneráveis, 183 milhões de pessoas. A Etiópia situa-se no topo de uma lista de 63 países que concentram situações de emergência, incluindo o Afeganistão, Mianmar, Síria e Moçambique, onde mais de 1 milhão de pessoas carece de assistência urgente. Começou no Brasil um julgamento sobre abuso sexual que abre um novo capítulo na cooperação judiciária internacional. O ator com dupla nacionalidade argentina e brasileira, Juan D'Artes, é acusado de violar a colega de profissão Thelma Fardín. O caso remonta a 2009, quando a atriz argentina tinha 16 anos e D'Artes 45. Ambos estavam em digressão na Nicarágua para promover uma telenovela. A denúncia levou 9 anos a ver a luz do dia. Encorajada pelo movimento Me Too, Thelma Fardín apresentou queixa contra o ator. A justiça nicaragüense formalizou a acusação contra D'Artes por violação agravada em 2019. O ator estava a viver em território brasileiro e, apesar do Brasil não extraditar nacionais, foi aberta uma investigação criminal que determinou o julgamento. O coletivo de atrizes argentinas fez questão de marcar presença na rua para apoiar Fardín. Para Melissa Melser, estes casos mediáticos ajudam outras pessoas a reconhecerem-se como vítimas e darem o primeiro passo. A atriz acredita que esta denúncia e este julgamento dão coragem a outras pessoas, mas lembra que é preciso que o combate se faça com políticas eficazes. Na América Latina, este julgamento tem sido descrito como histórico. O caso estabeleceu um precedente para a colaboração das procuradorias do Brasil, Argentina e Nicarágua no domínio da violência de género. Pela natureza pessoal dos depoimentos, as sessões decorrem à porta fechada. A Agência Britânica de Medicamentos anunciou nesta quinta-feira a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus
à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, está sendo processado. Macri é acusado pelo crime de realização de ações de inteligência proibidas. A suposta espionagem teria ocorrido contra familiares dos 44 marinheiros mortos no naufrágio do submarino militar Ara San Juan, em 2017. Segundo o juiz federal Martim Brava, o ex-presidente possibilitou a produção de tarefas de inteligência ilegal, gerando as condições para que fosse possível realizar, armazenar e usar dados sobre pessoas. Macri pode apelar à Câmara Federal de Mar del Plata. O ex-presidente e principal líder da oposição de centro-direita na Argentina vai enfrentar o processo em liberdade. Ao falar sobre a acusação, Macri disse que é perseguição política. Os chilenos sepan elegir cuál es el mejor para conducir el futuro de su país. Culminó en Viena el tercer día de las conversaciones entre Irán y el grupo G4+1, es decir, el Reino Unido, Francia, Rusia, China, más Alemania. Esta jornada se dedicó a la Comisión Conjunta Nuclear, donde los expertos de todas las partes discutieron la manera de cómo reactivar el pacto nuclear. Mientras tanto, Irán advirtió de los intentos de Israel de torpedear estos diálogos. El régimen israelí, cuya existencia se apoya en la tensión, está de nuevo propagando mentiras para envenenar las conversaciones de Viena. La Cancillería de Irán. La advertencia del vocero de la Cancillería iraní viene mientras Israel ha estado presionando para que el equipo negociador estadounidense que participa en los diálogos pero de manera indirecta rechace todo acuerdo. Hatib Sabeh pidió a las partes occidentales muestras de buena voluntad en las negociaciones. Todas las partes en la sala ahora enfrentan una prueba de su independencia y voluntad política para llevar a cabo el trabajo, independientemente de las noticias falsas diseñadas para destruir las perspectivas de éxito. La Cancillería de Irán. Durante esta jornada, Ali Bakeri Kani, quien lidera la delegación iraní, se reunió con los altos negociadores del Reino Unido, Francia y Alemania. El también vicecanciller persa ya discutió los resultados preliminares con el vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Enrique Mora. Las conversaciones en Viena siguen con el objetivo de eliminar las crueles sanciones de Estados Unidos. También Irán reafirmó su firme voluntad para un diálogo efectivo y que ofrezca resultados. La séptima ronda de las conversaciones entre Irán y los demás firmantes del pacto nuclear, con la excepción de Estados Unidos, comenzaron el lunes tras un tiempo de espera de 5 meses. Irán ha denunciado una y otra vez la retirada ilegal de Estados Unidos del pacto e indicado que la única manera de revivir el acuerdo es la eliminación verificable de las sanciones ilegales de Estados Unidos. Marcelo Sánchez con información en Magdi Yarban, Hispan TV Noticias. Un bloqueo como el impuesto por Estados Unidos contra Cuba tendría un alto costo para la economía de cualquier país, pero se agrava hoy en la isla porque cada día se agudizan más las sanciones. Así lo denunció el director general a cargo de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, quien tachó las medidas unilaterales de Washington de ilegales, violatorias a las normas y los derechos internacionales inhumanas y crueles. El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba es único en su tipo. Y la singularidad está dada por su efecto abrumador y la integralidad
del conjunto de medidas coercitivas que lo componen, por su prolongación en el tiempo y por el efecto perjudicial que provoca en la vida de todos y cada uno de los cubanos durante varias generaciones. Apuntó que el impacto del bloqueo estadounidense es también extraterritorial. Que el propósito es privar a Cuba de recursos financieros, de reprimir los salarios reales de la población, generar escasez, generar irritación en la población, generar desconfianza en el futuro y por esa vía tratar de provocar presión en el gobierno y eventualmente un derrocamiento del gobierno. Aseveró que ese cerco económico, financiero y comercial de la Casa Blanca ha afectado a la nación antillana en términos de adquisición de tecnología, materias primas, insumos que se requieren para la industria y mucho más. Pero subrayó que en el contexto de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos identificó la COVID-19 como aliada que permitió causar un daño mayor a la economía cubana. Nuestro país tiene capacidad de desarrollarse con limitaciones, tiene capacidad de sostener el desarrollo de la economía y de prosperar. De no existir el bloqueo, las potencialidades serían indiscutiblemente mayores. Los daños humanos, sufrimientos y carencias provocados a las familias cubanas a causa del bloqueo de Estados Unidos son incalculables. No obstante, las autoridades de la isla precisan que las presiones de Washington a la mayor de las Antillas durante 6 décadas ascienden, con tendencia al alza, a pérdidas de más de 147.853 millones de dólares. Marcos Salgado con información de Madi Jalali, Hispan TV Noticias.